Olá, paz de Cristo, Deus abençoe, bem-vindo a mais uma série de estudo a nível teológico. E essa matéria é interessante para a formação do pastor, né? Chamamos de teologia pastoral. Essa lição é a lição número 1 e vamos estar falando sobre o ministério integrado do pastor. Nessa lição, a gente vai estar abordando alguns pontos principais do chamado pastoral, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Cristóvão R. Trindade, sou professor teologia e nós vamos estar aqui apresentando você que tem o chamado, que tem o desejo de seguir esse ministério pastoral. Nada melhor do que informações, e nós estamos aqui para ministrar as informações precisas, necessárias para seguir nesse ministério que é uma vocação, né? Esse ministério pastoral é algo divino, né? E a gente vai estar falando alguns pontos aqui interessantíssimos. Gostaria aqui de estar sombreando aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu botar um pouquinho aqui para trás para me ajudar. Então, teologia pastoral, lição número 1. O ministério integrado do pastor. O pastor como pregador. Vamos falar um pouco sobre pastor pregador. Deixa eu botar aqui novamente para você acompanhar melhor aí. O pastor como pregador, a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 6, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, todo pastor tem que estar integrado na palavra de Deus. O ministério pastoral é algo que realmente tem que ter uma separação, porque os apóstolos eles viram a necessidade de separar-se para o momento da palavra e da oração, e ali escolheu 7 diáconos, né, para poder assumir o ministério de servir as viúvas, a mesa, em nome do Senhor Jesus. Então, o pastor, já que nesse primeiro tópico aqui ele já é separado para o ministério da pregação e da oração, né? O pastor não pode trabalhar fora. Na verdade, essa é uma grande verdade. O pastor não pode trabalhar fora, ele não pode ter o serviço, trabalhos fora ao ministério, porque isso cansa demais. Pastor como pedreiro, pastor como pintor, mecânico, vigilante, motorista. Então, o pastor, o sacerdote, ele não pode ter um serviço secundário a não ser se dedicar ao serviço ministerial do seu chamado pastor, cuidar de ovelhas, né? Pregar a palavra, cuidar das ovelhas. Então, o pastor, biblicamente, ele tem que estar separado para o ministério, né? Ele não pode se envolver com serviços alheios, né? Fora ao ministério. Mas hoje vivemos casos bem diferentes, né? Que o pastor tem que, além da igreja, além de cuidar das ovelhas, tem que trabalhar, levar o sustento para casa. E assim a gente vai estar falando sobre esse ministério de uma forma melhor e mais clara e mais com a visão mais aberta. Pastor como conselheiro, olha só que interessante, pastor como conselheiro. Ele conselha, né? O pastor está ali para aconselhar, o pastor está ali para aconselhar, o pastor está ali para trazer paz, aconselhamento dentro da palavra. Por exemplo, pessoas com crises emocionais, pessoas com problemas
no casamento, ele está ali para apaciguar, para poder trazer um conselho diante da luz da Bíblia em determinadas situações e casos que acontecem. O pastor está ali para instruir, conselhar, né? E o conselho do pastor tem que ser um conselho sábio e não um palpite. Quem dá palpite é tolo, mas quem dá um conselho sábio, né, é pastor. O pastor que dá o conselho sábio, ele é cheio do Espírito. E o pastor que dá palpite, ele não está com o Espírito Santo, ele está ele está igual um pastel, né, cheio de carne, né? Então o pastor tem que dar o conselho mediante a cada caso à luz da Bíblia. Pastor como dirigente, deixa eu sublinhar aqui também, para vocês acompanharem, vocês vão acompanhando aí nos seus cadernos, vão fazendo as anotações precisas e necessárias, tá ok? Esse é o curso para preparação para o ministério pastoral. Você que já é pastor, né, pastora, e nunca teve um curso assim, esse curso é a nível de bacharel, tá? A nível de bacharel, tá? Para preparação para o ministério pastoral, a nível bacharel. Então, essas informações é muito importantíssima. E nós estamos somente na lição 1, tá? Isso aqui é só um esboço, tá? Uma introdução. Amém? Então, aqui, ó, o pastor como dirigente, né? O pastor como dirigente, ele vai abrir igreja, vai preparar outros pastores, ele vai coordenar tanto a matriz, tanto as filiais, ele vai ver a questão ali dos ministérios, né, que auxiliam o ministério pastoral, o ministério do corpo diaconal, aos serviços, culto, liturgia, doutrina de culto, né? Ele é o dirigente, né? Em geral, de uma forma geral, ele é o dirigente que vê a questão de evangelismo, de visitas, de ensinamento, de batismo, de intercâmbios, de abrir outras congregações, outras filiais, a matriz, preparar obreiros, né? Preparar, consolidar, enviar os obreiros. Então, isso tudo ali, o pastor e a sua comissão ministerial vai estar ali ajudando o pastor nesse governo, tá? O pastor é o dirigente, né? O pastor ali tem que estar ciente de tudo, todo aparecer, né? Questões de missões, evangelismo, visita nos lares, tudo isso o pastor tem que ter realmente um domínio, porque esse domínio é a direção que ele está dando para os departamentos da igreja, né? Então o pastor ele vai ali colocar a sua maneira de pensar de acordo com a Bíblia, nos diversos departamentos que compõem ali os departamentos que auxiliam, né, o ministério pastoral. Então o pastor tem que estar ali ligado em tudo, né? Abertura de filiais, preparação de obreiros, preparação de ministros, de outros pastores, consagração, né, de obreiros. Então o pastor é um dirigente de uma forma geral, principalmente na questão ministerial da igreja. Pastor como professor, isso aqui é muito interessante, né? Professor, como falei aqui, o pastor como professor, ele produz um bom alimento. O pastor como professor anda no caminho que deve andar e instrui também as ovelhas o caminho que ele está andando. E o pastor usa o cajado, a palavra de Deus, né, para consolar, para amar, para executar dentro da palavra
né, o bom alimento para as ovelhas, para a igreja, através da palavra de Deus, que fala sobre amor, fala sobre perdão, né, oração, né, a igreja tem que estar orando, tem que ser uma igreja incessantemente em oração. Então ele vai conduzir como professor ali, como uma pessoa que dá o exemplo, que tem que dar o bom exemplo, né? No comportamento, testemunho, e assim, com esse comportamento de testemunho, boa conduta, educado, e vai ensinar também as ovelhas e dar às ovelhas o bom alimento dentro da palavra de Deus, né? E ali o pastor, ele conduz ao bom alimento, ele conduz, né? Produz também, ele conduz, não somente conduz, mas também produz o bom alimento ali para as suas ovelhas da igreja, anda no caminho que deve ser seguido, que é a palavra de Deus. Ele tem que ser o exemplo, né? Ele tem que dar bom testemunho. Ele usa o cajado para poder orientar as ovelhas, né? Resgatar, cuidar das ovelhas. Então o pastor ali está com esse múltiplos ministérios, né? De ser o professor, de dar o bom exemplo e também conduzir as ovelhas dentro da palavra de Deus aos bons exemplos, principalmente dedicados à oração e também à palavra de Deus. Se aqui o pastor tem que conduzir as ovelhas em não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então o pastor, como professor, ele vai ensinar as ovelhas a ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. O pastor como profeta, nós estudamos isso lá nos 5 ministérios, lembra? O pastor como profeta, ele tira a cera da heresia da igreja, né? Seitas, heresias, né? Coisas que não convêm com a palavra, com a sã doutrina da palavra de Deus. O pastor ali vai estar fazendo o exercício de um profeta para tirar toda a cera de heresia, mentira, falso cristianismo ali da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor como pacificador, tá? Pastor como pacificador, o pastor como pacificador, ele vai levar paz, né? A Bíblia diz que é bom que temos paz com todos, então ele vai levar paz, ele é o pacificador. Contenda na igreja com os irmãos, com as ovelhas, o irmão contenda com o outro, contenda entre casais. Então ali, de acordo com cada caso que surgir na igreja, em termos de discordância, em termos de desunião, em termos de confronto, guerras, né? Guerra a gente fala assim, desentendimentos. Ele vai ali trabalhar a pacificação dentro da palavra de Deus em cada caso que surgir. O pastor, ele dá o pasto, ele guia e ele protege, né? O pastor, bom notar isso aí. O pastor, ele dá o pasto, ele guia, ele protege. Pasto, ele alimenta, guia, proteção e vamos recapitular aqui. Pasto, ele alimenta, né? Guia, ele vai e promove, né? E protege, ele protege as ovelhas. Ele dá o pasto, ele guia, ele protege, ele alimenta, promove e protege as ovelhas do Senhor Jesus, dentro de cursos, disciplinas, curso de obreiros, preparação para os obreiros. Então ele vai estar ali alimentando com a palavra,
ele vai estar ali protegendo, promovendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui está a primeira aula aqui de introdução ao ministério integrado do pastor. O pastor, ele tem que viver do ministério, ele tem que viver da obra de Deus, tá? Dentro da luz da Bíblia, o pastor, ele tem que viver da obra de Deus. Caso a gente passe, o caso que vivemos hoje, a maioria dos pastores tem que trabalhar fora, né? Para trazer não somente o alimento para sua casa e tudo, mas ele tem que ter uma vida equilibrada, ao ponto de também transmitir um equilíbrio lá para a igreja que ele pastoreia. Então, eu sempre digo uma coisa, né? Honre a palavra de Deus, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, né? Pastor tem pastor, sabia disso? O pastor, ele tem pastor, né? Porque ele chegou ao ministério como? Pastoral. Alguma autoridade espiritual derramou o azeite, o óleo sobre a sua cabeça, né? E diante de testemunhas e diante da consagração, ali ele recebeu a consagração de uma pessoa qualificada pelo Espírito Santo do Senhor, né? E ali ele foi consagrado. Então o pastor, ele tem pastor, anote isso aí. O pastor, ele não pode falar assim: eu sou pastor e meu pastor é Deus. Está indo contra a palavra de Deus e está errando de uma forma muito grave aos olhos do Senhor Jesus, porque o próprio Jesus foi submisso a Deus, né? Trouxe a hierarquia, ninguém é melhor do que ninguém, diante de Deus somos todos iguais, porém, a única coisa que vai diferenciar um irmão do outro é o grau da responsabilidade da unção derramada sobre a sua vida, que é o chamado, né? Então, o pastor, ele, de acordo com a luz da Bíblia, ele tem que ter pastor, tá? Isso é exemplo de Deus de Melquisedeque, lá em Gênesis, né? Então, o pastor, ele tem que ter sobre a vida dele o pastor, né? Porque é isso que o próprio Deus estabeleceu na igreja no Novo Testamento. Paz e graças em nome do Senhor Jesus. Essa foi a primeira aula de introdução, teologia pastoral a nível bacharel, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Pegue lápis e caneta, vá anotando, e caderno, vai anotando aí tudo o que for preciso e necessário, tá? Essas aulas vão ser aulas de introdução à teologia pastoral. Você que deseja realmente ter a consagração, o chamado, o certificado é opcional, tá bom? O certificado é opcional, entre em contato conosco, porque o certificado é opcional. Deus abençoe, boa aula, e toda vez que estudar, em 5 minutos, faça uma oração antes de começar qualquer estudo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Quando eu entro aqui nos estudos já direto, eu já fiz a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, e prepara, né? Cresça sua mente, cresça seu ministério. Apóstolo Cristóvão Trindade, superintendente da CASB, em nome de Jesus, do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. E a ordem é para marchar. A ordem é para marchar.